Gostaria de que os irmãos abrissem nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. Os irmãos procuram, né? Gostaria de fazer meus agradecimentos, primeiramente ao Senhor, né? Que os irmãos são testemunha que só Ele mesmo tem nos sustentado. E a liderança desta igreja, a liderança do círculo de oração, né? As irmãs do círculo de oração, porque eu creio que elas têm sido, né, ferramentas nas mãos do Senhor para estar intercedendo pela minha vida, amém? Então, gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, né, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, igreja? A igreja pode se assentar? Aleluia. Amém. Agradeço ao Senhor, né, que permitiu, né, preparou essa oportunidade e concedeu, né, a estar ministrando a mensagem do Senhor. E eu peço, né, que a Deus, que da mesma maneira que Ele falou comigo, né, e trouxe ao meu coração, né, libertação, né, ensinamentos, Ele venha falar com a igreja do Senhor, porque essa é uma igreja do Senhor, né, não é a igreja do homem, é a igreja do Senhor. Amém, igreja? Então, prosseguindo, né? Quando eu aqui estava meditando nesse texto, né, onde aqui está escrito, e Daniel assentou, né, aqui Deus me revelou da seguinte maneira, a seguinte mensagem. Daniel assentou, né, ele quis dizer que Daniel firmou no coração dele, né, a não se contaminar. E Deus me fez assim trazer para a nossa vida, né, no dia de hoje, né? E todas as situações que temos passado no dia a dia, né? Até mesmo dentro da igreja, da casa do Senhor, né? E nós, e muitas vezes das situações, Deus tem visto o Pai ministrar no coração muito dos filhos meus, dentro da casa do Senhor mesmo. Não são para os lados de fora, não. É para aqui dentro da casa do Senhor mesmo, porque Ele tem visto o coração da igreja. E o meu coração, que estou aqui dentro dessa igreja. Amém, igreja? Que muitas das vezes, em certas situações, nós não temos sido como Daniel, que firma e se assenta no coração, né? Que firma no coração, né? A não se contaminar com certos manjares. E esses certos manjares, Deus ministrou no meu coração, Ele não quer dizer assim, alimentos consagrados, né? Mas sim certos sentimentos que muitas das vezes, em certas situações, nós aceitamos, né? Aceitamos e consentimos que aquilo entre no nosso coração e mais ainda, né? Não tomamos o cuidado e permitimos que aquilo permaneça. E isso Deus ministrou ao meu coração, que é um meio, né, de você estar permitindo a contaminação do seu coração. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, o Senhor, né, ministrou no meu coração dessa maneira, né, que nós, né, muitas das vezes, principalmente nós, como estamos na casa do Senhor, vemos aqui, vemos ao culto, louvamos, engrandecemos, oramos, mas muitas das vezes estamos com os nossos ouvidos tapados. Por quê? Porque certas situações que mesmo acontecem dentro da igreja, talvez numa liderança, talvez numa convivência com o irmão, né? Acontece uma certa situação que às vezes não agrada o seu coração e você não faz como Daniel, aceita aquilo, né? Às vezes uma situação que um irmão falou alguma coisa que ele não estava bem naquele dia, né? Você ficou chateado. Em vez de você tomar a atitude de Daniel, né? Tomar a atitude de tirar no seu coração e repreender aquilo que você não aceita, que aquilo
sentimento entre no teu coração, muitas das vezes nós cristãos dentro da casa do Senhor não permitimos. E perguntamos ao Senhor porque passamos por frieza, porque passamos por certas situações que às vezes não conseguimos orar direito. É um glória a Deus e olha lá. Então, muitas das vezes é porque o nosso coração, em nós, com permissão nossa mesmo, tem permitido a receber esses manjares e se alimentado deles. Ou seja, contaminando o nosso coração. E os irmãos podem ver aqui, né, que Daniel ele estava passando por uma situação que não é muito fácil. Então, isso acontece, às vezes, no nosso convívio. Muitas situações que não são fáceis de convivência, de estar fazendo a obra do Senhor, e até mesmo lá fora, né? Mas, mesmo assim, Daniel firmou no coração dele. Então, o que Deus ministrou no meu coração para os dias de hoje? Que nós temos que firmar no nosso coração a não querer se contaminar com certos sentimentos que às vezes vêm ao nosso coração e que deixam o nosso coração, às vezes, muitas das vezes, endurecido. Muitas das vezes viemos à casa do Senhor e dizemos ao Senhor: nossa, o que acontece com a tua igreja? Parece que a igreja estava fria. Mas isso é o nosso coração. Deus ministrava. É o coração de cada um que está na igreja do Senhor, porque o coração de cada um é que faz a igreja. Então, Deus ministrou assim no meu coração que olhemos para o nosso coração e tomemos muito cuidado, porque muitas das vezes a gente só vê o que contamina o nosso coração quando diz assim alguma coisa assim: nossa, aquela pessoa está roubando, aquela pessoa está xingando, aquela pessoa está adulterando. Esses são alguns casos que a gente vê com, assim, mais claramente com os olhos humanos, né? Mas tem esses casos de contaminação que às vezes são sentimentos, situações que você permite entrar no teu coração. Aí você me fala assim, né? Não, mas irmã linda, aconteceu certas situações que, por exemplo, assim, eu tenho um ressentimento contra uma pessoa, mas foi porque a pessoa de tal pisou no meu carro, né? Mas aí que Deus me falava no meu coração, né? Que muitos dos servos meus dentro da casa do Senhor tem chegado em mim em oração, né? E falado para mim assim: pai, olha lá aquele irmão, aquela pessoa, aquele fulano de tal, aquela situação que pisou no meu pé, que por isso o meu coração está assim. Só que Deus falou no meu coração dessa maneira. Os meus filhos, já na oração, muito deles, têm chegado a mim já de maneira assim, julgando a outra pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você vai em oração ao Senhor e já constata para Deus, né, que você está naquele jeito, o seu coração está daquele jeito por causa de fulano de tal, por causa de situação de tal, você não está reconhecendo que na verdade é o teu coração que está dessa maneira, e é você que está errando, é você que não está diante de Deus pedindo para o Senhor, porque para Deus advoga o seu caso. Muitos aqui têm falado: Deus é o meu advogado, Deus é o meu advogado, mas na oração já vai advogando a própria causa. E aonde é que eu vou operar? Se a boca fala que eu sou advogado, mas já na oração eu já estou. A própria pessoa está divulgando o seu caso. Quando fala assim: meu coração está assim porque fulano de tal pisou no meu carro. Sendo que, se você diz para Deus que Deus é o teu advogado, Ele é quem justifica e faz justiça, você não tem que nem abrir a tua boca para falar que fulano de tal pisou no teu pé. E sim abrir a tua boca para falar para Deus assim: Senhor, eis-me aqui, olha o meu coração, como ele está contaminado, com sentimentos ruins que entraram no meu coração. Não importa quem foi que ajudou ou deixou de ajudar, em qual situação. Importa, Senhor, que eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu estou aqui perante o Senhor, não para advogar a minha causa, mas para mostrar diante de Ti, Senhor, o meu coração, como que tem andado o meu coração, um coração que muitas das vezes diz que está na presença do Senhor, dentro da igreja, e não consegue
Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Louvado seja Jesus. Então isso é um dos manjares, né, que Deus ministrou no meu coração, que às vezes certas situações dentro da própria igreja têm acontecido e nós temos nos alimentado disso e achamos que está tudo bem. Por quê? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, porque se Deus está falando dessa maneira, falou comigo e permitiu que eu estivesse ministrando, compartilhando com os irmãos, é porque Deus sabe como anda o coração de cada um dentro dessa igreja. Até mesmo lá fora, porque eu creio que vai ser de testemunho para outras pessoas também, né? E muitas das vezes nós não tomamos cuidado, né? E deixamos isso entrar no nosso coração e é um tipo de manjar que contamina o nosso coração. E o pior de tudo, assim, que Deus fala, que Ele falou no meu coração, que muitos dos filhos meus não têm estado atento ao que eu tenho falado, ao que eu tenho ensinado. Estão na casa do Senhor, estão ouvindo a palavra, né? E não têm, parece, guardado no coração os meus ensinamentos. Não estão atentos, na verdade, aos meus ensinamentos. Por isso, muitas das vezes, né, encontramos dentro da casa do Senhor muitos obreiros que eu digo assim, eu não estou falando de títulos, né? Porque todos nós, eu creio que somos obreiros do Senhor aqui nessa terra, né? Doentes, sabe? E Deus ministrou no meu coração que não quer uma igreja doente, né? Que é uma igreja sadia, mas muitos dentro da casa do Senhor têm estado doentes espiritualmente, né? Que possamos estar tomando cuidado, né? Ser firme, né? Assim como Daniel foi, quando ele firmou no coração dele que ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Assim, que nós possamos estar vigiando, né? Porque são pequenas coisas, irmãos. São pequenas coisas que você não vigiar, você aceita, você deixa entrar no teu coração, você vê que você não dá conta, mas você está minando a joelha nos pés do Senhor, pedindo para Deus te ajudar, para tirar do seu coração. Você se conforma com isso, esse é o perigo. Sabe por quê? Porque você olha primeiro para quem fez para você, e não como você está. Porque se você olhar para você, a pessoa fez, tá? A pessoa, ou certa situação, né? Ajudou você a estar assim com o coração dessa maneira. Mas você se esquece de olhar para você, que se você verdadeiramente tivesse um coração mais quebrantado talvez, ou mais alicerçado, até ficaria triste. Até ficaria alguns dias com raiva, vamos falar assim. Mas conseguiria ao longo dos dias perdoando. Agora tem gente, o Senhor me falava no meu coração, que passa anos, passa dias, passa semanas com aquilo no coração e decreta que eu não volto atrás, eu não vou lá pedir perdão, eu não vou lá me rebaixar. Só que isso no coração da pessoa, né, é um tipo de manjar que você aceitou. Aconteceu uma certa situação, você aceitou que aquilo entrasse no seu coração. Você não pediu, mas há certas situações que acontecem. E Deus está aí para nos dar sabedoria, para agir, para administrar aquilo que tem acontecido nas nossas vidas. Só que, muitas das vezes, nós vemos aquilo acontecer na nossa vida e colocamos a culpa na certa situação, no certo irmão que veio e pisou no seu calo. Então, por isso eu estou assim, tudo bem. E não chora nos pés do Senhor. E aquilo vai trazendo o quê? Uma contaminação ao coração. E a pessoa, muitas das vezes, vai ficando fria, vai passando por um momento de frieza. Fala que é igreja, fala que é fulano de tal. Mas se olhar para dentro de nós mesmos, a frieza, às vezes, está em nós mesmos, que constituímos a igreja do Senhor. Então, que estejamos firmados e ser como Daniel, porque Daniel, ele firmou no coração, ele fez uma escolha. Então, o que Deus me alertava, nós temos feito escolhas. Você escolhe o que você quer para a tua vida.
Se você não dá conta de perdoar, você escolhe se você continua com aquilo no teu coração ou se você chora aos pés de Deus e fala: Senhor, eu sou pecador, eu sou falha, não dou conta, mas eu quero ter um coração bom, digno e reto perante a Ti. Mas muitos dos meus dentro da casa do Senhor tem se acomodado com essa situação. E é uma coisa que o Senhor não tem se agradado nem de mim e nem da tua igreja. Então que sejamos, né, assim, estejamos vigiando, que são pequenas coisas, irmãos, que, querendo ou não, formam o nosso altar perante o Senhor. Perante o Senhor forma o nosso altar. E como que você vai poder querer, né, oferecer ao Senhor, né, um louvor digno do Senhor, né? Oferecer ao Senhor o teu coração, se você não olha para dentro de si e aceita e firma no seu coração que você não quer continuar com aquele manjar que foi lançado para você, que certa situação aconteceu, se você continuar dessa maneira. Como que você vai querer fazer a obra do Senhor dessa maneira? Como que você vai querer ter uma intimidade com Deus? Como que você vai querer pregar a palavra do Senhor? Como que você vai querer louvar? Você até pode, você faz, mas o seu particular aí com Deus, cada um sabe o que está buscando mais, o que está buscando e não está vindo, e Deus sabe o porquê não está entregando. Então que sejamos firmes como Daniel, que nas nossas escolhas, como Daniel fez, ele escolheu ser fiel ao Senhor naquela atitude, quando ele falou que ele não queria se contaminar com os manjares do rei. E Deus, vendo aquela atitude, que muitas das vezes essa atitude não parte do nosso coração, mas partiu do coração de Daniel, Deus viu, e olha o que Deus fez. Daniel 1:9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que Deus ministrou nessa parte ao meu coração, que mediante a atitude de Daniel, que ali Deus ministrou no meu coração, que não só ele mostrou fidelidade ao Senhor, mas integridade da pessoa dele. Ele foi íntegro, ele não deixou se corromper. E olha que ali era uma ordem que eles fossem alimentados com aqueles manjares. Mas ele não temeu, porque ele sabia que servia um Deus verdadeiro, um Deus grande. Porque muitas das vezes nós falamos que cremos no Deus, o nosso Deus é grande, não é gigante, que isso, que aquilo. Deus tem ouvido. Deus tem ouvido sim. Só que mal temos visto que na verdade Deus permite certas situações, e na primeira situação parece que você coloca Deus lá atrás. Não coloca mais Deus lá na frente. A sua boca fala, mas a sua atitude não tem mostrado isso. Por quê? Porque assim como Daniel, né, Deus viu que ele assentou no coração, guardou integridade e teve ousadia. Porque a hora que ele falou assim, né, que não queria, né, se contaminar com aqueles manjares, e pediu, né, aqui ó, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E muitas das vezes em situações da nossa vida, né, que acontece tanto dentro da igreja como fora da igreja, né, às vezes no serviço, às vezes com uma amizade que é lá do mundo dele que não conhece Jesus, né, nós não temos ousadia de falar não, como Daniel teve, com medo da mão do homem. Às vezes é aí que Deus falou no meu coração. Muitos dos meus filhos falam que eu sou grande na vida deles, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas a boca fala uma coisa e a atitude diz outra. Então muitas das vezes Deus tem sondado o nosso coração e visto nossas atitudes, como tem andado o nosso coração,
que muitas das vezes certas situações não temos firmado, no nosso jeito de agir não temos mostrado fidelidade, tememos muitas das vezes certas situações em que o homem está envolvido, né? E não temos ousadia de falar não para certas coisas, porque o que o homem vai falar, o que fulano vai falar, até mesmo para evangelizar, irmãos. Muitas das vezes vamos evangelizar uma pessoa, a pessoa fala assim, ou você nota na pessoa que a pessoa não está assim, prestando atenção, ou que está não prestou muita atenção no que você falou, deixou de falar, você já desanima, você já não tem mais ousadia, você já joga tudo por terra e fala, Deus, aquela não tem mais jeito. Imagine se Deus pensasse assim, e como não estaríamos nós. Aí, meus filhos falam, eu sou grande, Deus é grande na minha vida, Deus é isso. E na hora, às vezes, de evangelizar, já esqueceu que Deus é grande, que Deus vai na frente. O homem está falando, não me interessa por essa palavra, não quero conhecer Jesus. Mas eu sou Deus, eu vou na frente, você faz a tua parte. É pelo meu espírito, não é pela força. Mas mesmo assim, sabem dar a palavra, mas na atitude, cadê a ousadia? Como Daniel teve. Por isso, Daniel teve ousadia e confiou ao Senhor. Na atitude dele, ele mostrou que realmente Deus é grande. E Deus mostrou que é grande na vida dele. Hora que deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus viu o coração de Daniel, que ele fez uma escolha, né? E ali ele guardou, né, o coração dele, a integridade, né? Ele teve ousadia, né, para estar, né, pedindo, né, uma coisa que aparentemente seria impossível, porque era uma ordem, né, que eles se alimentassem, né, daquele alimento. Nós no dia a dia nossos dia a dia, né, às vezes acontecem muitas situações e por isso pegamos e falando, não, mas estamos assim porque foi aquela situação, foi aquele fulano de tal, e ficamos por isso mesmo. Pois Daniel, ele não aceitou, ele confiou no Senhor, porque se Deus vai na frente, se eu confio no Senhor, ele teve ousadia de falar, de pedir, e ali Deus viu que ele confiou com aquela atitude, e Deus o honrou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ministrou também ao meu coração, né? Que assim, que Deus se agradou muito, né? De Daniel com essa atitude dele. E como tem andado o nosso coração e nossas atitudes? Será que Deus tem se agradado? Muitos dos meus filhos têm falado santidade, 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 para buscar santidade. Mas será que temos buscado verdadeiramente santidade? Temos olhado para o nosso coração, né? E firmado no nosso coração, não contaminar, não permanecer com coisas que ainda entraram ali de algum modo, né? E chorar aos pés do Senhor, pedir que Deus transforme, que tire, porque somos dependentes do Senhor. Nós não conseguimos nada sozinho. Mas às vezes passamos por certos momentos, eis o perigo, que passamos por certo momento que nós não vemos e achamos que está tudo bem. E assim vai prosseguir na nossa vida e chega às vezes passar por um esfriamento, né? Às vezes achar que Deus não está falando, enquanto na verdade Deus está falando, só que nós não temos ouvido. Queremos ouvir só o que nos faz bem, nos massageia nosso ego, o que nos fala que você vai receber uma bênção. Mas Deus falava no meu coração, se eu corrijo os meus filhos, é porque eu amo. E essa correção é a verdadeira bênção.
Essa sim é a verdadeira bênção para os meus filhos, é a correção do Senhor, porque Ele só corrige a quem ama. Amém, igreja? E no dia de hoje também Deus ministrou algo mais assim, né? Que muitas das vezes nós estamos passando por certas situações, né? Acertando essas coisas do nosso coração, deixamos aquilo dentro do nosso coração e passa anos e anos e deixamos por isso mesmo, né? E acha que está tudo bem porque foi fulano de tal que criou aquela situação. Então, Deus falou muito no meu coração que muito povo meu não tem pedido o verdadeiro quebrantamento de coração. E mais ainda, muitos que estão na casa do Senhor têm medo de pedir o quebrantamento do coração. Agora, como que Deus vai quebrantar ou deixar de quebrantar? Se pede para você descer na olaria ou não, se vai te moer ou não, se vai te tocar onde, não sei. Mas o que Deus quer verdadeiramente da igreja é um quebrantamento de coração, um arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Porque só assim, irmãos, Deus ministrava no meu coração para Deus derramar algo na nossa vida. Porque se você não está preparado para receber, como que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida? Até mesmo, irmão, usar você. Que eu creio que aqui tem vasos do Senhor, amém, igreja? E os irmãos, imaginem assim, um vaso, né? Tem aquela abertura em cima. Então ali dentro você coloca as coisas, né? É lógico que Deus no dia de hoje está colocando coisas, está colocando a mensagem dele. Então se aqui tem vasos do Senhor, eu creio em nome de Jesus, assim como a minha vida, Deus vai estar enchendo. Amém, igreja? Então, que receba, né? Assim, da parte de Deus, que Deus, Ele quer o melhor para nós. Mas que nós estejamos olhando para o nosso coração, né? Olhando as nossas falhas, não nos apresentando perante a Deus, já advogando a nossa causa, porque isso você não precisa fazer. Deus intercede pela tua causa, pela causa do teu irmão. Deus quer ver você se humilhar na presença dele e falar: Senhor, não importa que fulano de tal, que casa de tal, que fez meu coração ficar assim, importa que eu deixei entrar e continuo com isso no coração, e eu sei que isso não agrada ao Senhor. Muitas das vezes meus filhos têm buscado a santidade, a estar recebendo o poder de Deus, a estar sendo usado poderosamente na obra do Senhor, mas como que eu vou derramar na vida da pessoa que está dessa maneira, com o coração dessa maneira, sem arrependimento verdadeiro, sem quebrantamento? Muitos dos meus que estão na casa do Senhor têm sido, olha, os irmãos me perdoem, mas foi essa palavra que o Senhor usou quando falou comigo: covarde. Tem agido de covardia, sabe por quê? Porque tem muitos na casa do Senhor que tem medo do quebrantamento de Deus. Sendo que na palavra do Senhor, né? Lá em, se os irmãos quiserem abrir em Salmos, né? 34:18. 34:18. Assim diz a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado